Fala pessoal, beleza? Aula sobre Primavera Árabe, um dos movimentos populares mais importantes desse início do século XXI, sobretudo no norte da África e Oriente Médio, com desdobramentos importantes, inclusive no cenário internacional. Quando falamos de Primavera Árabe, estamos nos referindo a um movimento popular no Oriente Médio e norte da África, que começa, na verdade, no norte da África e se propaga pelo Oriente Médio, cujo objetivo, isso é importantíssimo gravar, quais são os objetivos, os fundamentos da Primavera Árabe, derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições de vida. Então a gente pode falar que a Primavera Árabe ela tem duas características importantes. É um movimento político a favor da democracia, com o objetivo de derrubar os ditadores, e o segundo tem a ver com a melhoria das condições de vida. Vocês vão perceber ao longo da explicação que na prática uma coisa anda junto com a outra. Ou seja, na maior parte dos países onde a Primavera Árabe aconteceu, esse movimento derruba ditador, ou pelo menos tem esse objetivo, e busca com a democracia melhorar a condição de vida da população. Começa na Tunísia, no norte da África, região do Maghreb, começa na Tunísia em dezembro de 2010 e segue o caminho em expansão em direção ao Oriente Médio, pela Líbia, pelo Egito, chega ao Oriente Médio, Jordânia, Síria e Iêmen, os três países do Oriente Médio onde acontece de maneira mais intensa, Bahrein, porém, para não rimar, outros países do Oriente Médio, esse movimento também acontece, só que é rapidamente reprimido pelos governos, ou por meios financeiros, ajudando e comprando financeiramente os movimentos, ou no caso da Arábia Saudita, por exemplo, reprimindo, já que é um governo extremamente autoritário e ditatorial da Arábia Saudita. Mohammed bin Salman é o ditador da Arábia Saudita. Praticamente em todos esses países, o movimento da Primavera Árabe ele tem como consequência duas coisas: a retirada de governos autoritários ou pode acontecer junto ou separado, configuração de guerras civis, porque vários governos e apoiadores de governos autoritários tentam se manter no poder. A gente pode dar exemplo aqui das guerras civis na Líbia, guerra civil no Egito e especialmente a guerra civil na Síria, que tem relação direta com o movimento da Primavera Árabe. Quando chega na Síria, em 2011, um movimento popular para a retirada da família Assad do poder. Essa família ela não sai do poder, recebe apoio do Irã, da Rússia. O movimento da Primavera Árabe recebe apoio dos Estados Unidos e Europa. E a consequência é uma das piores, se não a pior guerra civil da história da Síria, que já tinha passado por outros conflitos na sua história, com levas de refugiados, cidades destruídas, e ainda tem um envolvimento com os curdos, com o Estado Islâmico no território sírio. A Síria se transforma num grande barril de pólvora vinculado à Primavera Árabe, à manutenção da família Assad no poder e aos movimentos fundamentalistas islâmicos e curdos, são coisas separadas, que acontecem no território sírio. Então fiquem atentos aos vestibulares, porque em alguns casos a Primavera Árabe alcança a democracia de fato. Em outros casos a gente tem o afloramento de guerras civis extremamente violentas. O nome Primavera Árabe faz referência às revoluções de 1848 ou Primavera dos Povos na Europa, que foi um movimento do florescer, por isso a ideia da primavera, é o florescer de levantes e de movimentos populares contra governos autoritários no continente europeu no final do século XIX. Então, a Primavera dos Povos, uma série de revoluções na Europa que eclodiram em função de regimes governamentais autocráticos, que são ditaduras, de crises econômicas e de falta de representação política das classes médias e do nacionalismo despertado nas minorias, que abalaram as monarquias na Europa. Esse movimento, a Primavera dos Povos, esse desabrochar, por isso a ideia da primavera, toda vez que depois desse movimento do final do século XIX existem levantes populares contra governos autoritários, costuma-se dar o nome de primavera. Tem Primavera de Praga, por exemplo, de 1956, um movimento na antiga Tchecoslováquia contra a ditadura socialista. Tem a Primavera Árabe, por exemplo, todos esses países do norte da África e do Oriente Médio. Observação curiosa, muita gente acha que o nome Primavera Árabe tem a ver com a estação do ano. E é falso, tá?
porque o norte da África e o Oriente Médio eles estão no hemisfério norte. E em dezembro, janeiro, quando a Primavera Árabe começa, de 2010 para 2011, dezembro, janeiro é inverno no hemisfério norte. Então, se tivesse relação com a estação do ano, seria o inverno árabe. E não é primavera pelo desabrochar, pelo levantar desse movimento popular. E começa na Tunísia, em 2010, dia 17 de dezembro de 2010. E na Tunísia, a Primavera Árabe recebe um nome carinhoso, talvez, chamada Revolução do Jasmim, o nome de uma flor. Então, Tunísia, Revolução do Jasmim, é onde a Primavera Árabe começa. A Primavera Árabe tem início, então, no dia 17 de dezembro de 2010. Por isso eu tenho falado dezembro de 2010, janeiro de 2011 é a sua propagação. Por que começou a Primavera Árabe? Bom, um jovem tunisiano chamado Mohamed Bouazizi, inclusive a gente tem aqui um desenho dele, tá? Dele não, com ele, né? Desenho. Ele é o tema do desenho, aqui nesse ponto do slide. Na esquerda do slide, eu coloquei aqui um selo comemorativo à Primavera Árabe com a imagem do Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi, um vendedor de frutas, no momento em que a Tunísia vivia uma crise econômica seríssima, aumento do desemprego, aumento de desigualdade social, aumento da pobreza no país. Mohamed Bouazizi, por exemplo, era um desempregado naquele momento, um jovem tunisiano desempregado e que buscava para levar renda para casa a venda de frutas. Ele tinha uma barraca de venda de frutas. Por isso, no selo, é o Mohamed Bouazizi e a gente tem aqui um carrinho de frutas. Porque ele vendia frutas na rua de Tunis, capital da Tunísia. E o governo tunisiano, muito autoritário, ditatorial, ele reprimia esses vendedores de rua que não tivessem a licença do governo, a autorização do governo para fazer essas vendas. E o governo reprimia destruindo a barraca que essas pessoas tinham na rua, os carrinhos onde eles vendiam os produtos. E Mohamed Bouazizi, ele foi seguidamente, durante uma semana inteira, ele teve suas frutas tomadas pela polícia, ele teve seu carrinho destruído pela polícia, ele teve sua banca destruída pela polícia, e isso num momento de um governo autoritário e de uma crise socioeconômica muito grande, foi gerando no Mohamed Bouazizi uma revolta muito grande, até que, e ele se recusando a pagar propina para os policiais deixarem ele vender e etc. Até que no dia 17 de dezembro de 2010, quando ele tem sua barraca tomada pela polícia, destruídos, produtos tomados pela polícia, ele, num rompante de muita revolta, ele compra uma garrafinha com gasolina, joga gasolina no próprio corpo, no meio de uma avenida em Tunis, capital da Tunísia, e ateia fogo ao próprio corpo. Ao jogar fogo ao próprio corpo, por isso que essa imagem que está aqui é Mohamed Bouazizi levantando a bandeira da Tunísia e incendiando o próprio corpo. Por isso tem isso nesse desenho. E ele coloca fogo no próprio corpo. A população que estava e gritando contra o governo enquanto ele tinha forças para fazer isso, enquanto o corpo queimava. As pessoas que estavam na rua ajudam, apagam o fogo, levam para o hospital. Ele não resiste e acaba morrendo. Esse rompante de revolta no Mohamed Bouazizi é o que precisava para a população da Tunísia se levantar contra o governo. Quando a população fica sabendo desse movimento de Bouazizi, ela vai para as ruas num protesto pró-Mohamed Bouazizi e contra o governo, que dá origem a esse levante popular contra governos autoritários que acaba se expandindo pelo norte da África e Oriente Médio. Por isso, Primavera Árabe começa com o feirante, trabalhador na rua de Tunis colocando fogo no próprio corpo, que acaba levantando toda a população contra o governo. Causas desse movimento que se instaura a partir daí, chamado de Primavera Árabe, no caso da Tunísia, a Revolução de Jasmim. Aumento excessivo de preço de alimentos básicos, elevado desemprego, más condições de vida, corrupção no governo, e o presidente Zine El Abidine Ben Ali, também conhecido só como Ben Ali, no poder há 24 anos de forma ditatorial. Se a gente soma tudo, a população muito revoltada e insatisfeita, ela se levanta contra o governo. Quais são as consequências desse movimento popular na Tunísia? Guardem sempre, iniciado por um feirante que ateia fogo ao próprio corpo. Fuga de Ben Ali para a Arábia Saudita em 14 de janeiro de 2011. O Ben Ali ele não suporta o movimento popular durante um mês. O movimento que se inicia em 17 de dezembro, no dia 14 de janeiro de 2011, Ben Ali foge para a Arábia Saudita.
a Tunísia fica sem governo e o Tribunal de Tunis, capital da Tunísia, como se fosse o Supremo Tribunal Federal do Brasil, proibiu a atuação do antigo partido governante e confiscou todos os seus recursos. Ou seja, o tribunal ele proíbe que o partido do governo, do Ben Ali, continue no poder e confisca todos os bens desse partido. Proíbe também a polícia política, que era utilizado por Ben Ali, é uma estratégia muito utilizada por praticamente todos os ditadores do planeta Terra. Eles passam a utilizar a polícia, o exército, forças armadas do país como forma de perseguir, reprimir os opositores, intimidar os opositores. Então eles passam a investigar só os opositores, a utilizar a justiça contra opositores, as leis valem só para os opositores, a perseguição com relação aos meios de comunicação, que chama de polícia política. Essa polícia política ela é proibida, que ela era muito utilizada por Ben Ali na Tunísia, então caminha-se para retirar as estruturas de um governo ditatorial na Tunísia e a implementação de um governo democrático. Em dezembro de 2011, ou seja, um ano depois do início da Primavera Árabe, o ex-ativista de direitos humanos e dissidente veterano Moncef Marzouk foi eleito presidente do país, ou seja, no caso da Tunísia, o fim do processo foi de fato uma eleição democrática com Marzouk, um dos líderes da Primavera Árabe, que usa a causa do Mohamed Bouazizi mais intempestiva, colocando no fogo no próprio corpo para organizar politicamente a população, e ele acaba se tornando o presidente da Tunísia eleito democraticamente. Em 2015, isso em dezembro de 2011, depois de um ano de Mohamed Bouazizi ter ateado fogo ao próprio corpo, depois de um ano a gente tem a eleição no país. Só que nesse intervalo de um ano, quem que governa a Tunísia? Chamado Quarteto para o Diálogo Nacional da Tunísia. Esse quarteto é quem governa o país. Ô Bruno, o que é o quarteto? É formado pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, um representante de cada, mais um representante popular, um líder da população, o Moncef Marzouk. Esse quarteto executivo, legislativo, judiciário e um representante do movimento popular governam o país, organizam politicamente o país, convocam eleições, organizam as eleições que são feitas, aceitas e legítimas no cenário de democracia ou da nova democracia da Tunísia. Tanto é que esse quarteto para o diálogo nacional da Tunísia, em 2005, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz por ter conseguido conduzir um levante popular e uma fuga de um ditador que estava no governo há 24 anos na maneira mais equilibrada e democrática possível. Na Tunísia, a Primavera Árabe começa e termina dezembro de 2010 a dezembro de 2011, implementando uma democracia e sendo o país que politicamente melhor sai do movimento da Primavera Árabe, porque consegue tirar um ditador, implementar uma democracia e voltar a ter crescimento econômico, a se reaproximando da Europa. Foi o único país dos países da Primavera Árabe que teve esse fim mais equilibrado democraticamente. Os outros, nem tanto. Por exemplo, a Líbia. A Líbia, chamada Revolução da Líbia ou Guerra Civil da Líbia. Repara, guerra civil, ou seja, na Líbia o processo não foi tão pacífico quanto na Tunísia. Na Líbia, o movimento popular que se instaura no país, reflexos do movimento popular que acontece na Tunísia, era contra o ditador Muammar Gaddafi. E aí existem duas escritas para o nome dele, tá? Muammar Gaddafi ou Muammar Gaddafi, com K no lugar do G, tá? Então, Muammar Gaddafi ou Muammar Gaddafi, ele ficou no poder na Líbia de 1969 até 2011. Se a gente olhar aqui de maneira muito simples, estamos falando aqui de mais de 40 anos no poder. E ele é essa figura que está aqui em cima, e esse é o Muammar Gaddafi, uma das figuras mais excêntricas que o mundo já conheceu. Conhecido como o Rei dos Reis na África. Ele participava de encontros da ONU, que a Líbia faz parte da ONU, e ele chegava em alguns encontros a cavalo, sempre com roupas muito espalhafatosas e etc., para não contar outras histórias aqui dele. Ele implementou a chamada Terceira Teoria Universal ou Terceira Teoria Internacional ou Gaddafismo. O Gaddafismo ele é conhecido como Livro Verde. Foi um livro escrito pelo Gaddafi, com os dizeres dele, com os pensamentos políticos dele, de como
tornar um país equilibrado socialmente, chamado de Livro Verde, ou Livro do Gadafismo. Depois vocês podem procurar aí, fiquem à vontade. Esse gadafismo ele tem alguns fundamentos, tá? E ele consegue implementar isso na Líbia. E é exatamente por essa implementação do gadafismo na Líbia que a Primavera Árabe resulta numa guerra civil. Vocês vão entender agora por quê. O que o Gaddafi faz na Líbia é o seguinte: ele sustenta vários programas sociais, e ele fala nesse livro verde que todo governo tem que melhorar a condição social da sua população, e ele faz isso com programas sociais, com fornecimento de alimentos. Ele falava que nenhuma pessoa na Líbia poderia passar fome, e isso acontecia de fato. Ele fornecia alimento, o Estado fornecia alimento com programas sociais. Colocou o país com o maior IDH do continente africano. Muita gente associa um IDH mais alto com o Egito ou África do Sul. A Líbia, enquanto Gaddafi era presidente, conseguiu o maior IDH do continente africano, e o país teve a menor dívida pública do mundo. A gente chama de dívida pública a relação PIB-dívida. Ou seja, era o país que tinha mais PIB sobrando e menor dívida. Isso favorecia os investimentos. Claro que ele também conseguia muito acumular a maior parte desse capital do PIB, né? Tanto é que ele era milionário. Além disso, aumentou a participação das mulheres na vida pública. A Líbia foi um dos primeiros países da África a ter o sufrágio universal, ou seja, todo mundo podia participar da vida pública, inclusive tinha eleições que todo mundo podia votar, claro que ele ganhava sempre. Tinha eleições que todo mundo podia votar, brancos, negros, mulheres, qualquer religião, o voto de cada um valia um, todo mundo representava o mesmo peso. As mulheres passaram a poder se candidatar, a participar de instituições públicas, a participar do judiciário da Líbia, e ele falava que só com as mulheres participando da vida pública o país poderia atingir alto nível de desenvolvimento e mais direitos aos negros. Por incrível que pareça, estamos falando da África, a maioria da população negra, mas existe também uma diferenciação entre negros e brancos na África, praticamente em todo o continente, e ele aumenta a participação dos negros na vida pública, na vida econômica, gerando empregos, igualando salários e etc. Isso é o chamado Livro Verde. Tanto é que ele era conhecido na África como o Rei dos Reis, em função dessa melhoria das condições de vida. Inclusive, muitos chamavam de socialista da África, mesmo ele não se intitulando alinhado com a União Soviética, mesmo que em muitos momentos da Guerra Fria ele tenha se aproximado da União Soviética economicamente. Exatamente por essa condição, quando a Primavera Árabe se levanta, o país fica muito dividido. Existe uma parcela considerável da população extremamente apoiadora do Gaddafi, por essas condições sociais melhoradas, e existe uma outra parcela da população que queria alcançar o poder na Líbia e não conseguia enquanto o Gaddafi estava lá, que enxerga na Primavera Árabe a possibilidade de levantar o povo para retirar o governante. Só que a Líbia se vê dividida em apoiadores e opositores, diferente da Tunísia, que todo mundo se levanta e derruba o ditador e busca a democracia. Na Líbia há uma divisão muito clara do país. Apesar disso, em 2011, protestos populares eclodiram dessas melhorias sociais, com manifestantes exigindo maior liberdade e democracia. É o grande fundamento da Primavera Árabe, é a ideia da democracia. Apesar de na Líbia ter votação, mas sempre existiam questionamentos de fraude, porque ele ganhava com mais de 90% dos votos. Mais respeito aos direitos humanos, uma vez que ele perseguia a oposição de maneira bastante violenta. Melhor distribuição de riqueza, apesar da Líbia ter o maior IDH, o Gaddafi era acusado de corrupção, de utilizar o dinheiro do país para se enriquecer e enriquecer sua família, e a redução da corrupção no seio do Estado e das instituições. Beleza? Muitas vezes os argumentos bem genéricos, mas que, claro, acabam se aplicando verdadeiramente. Nesse movimento, o país se divide. E aí, nessa divisão, acontecem as guerras. A gente consegue perceber com muita clareza que, para se derrubar o Gaddafi, foi necessária a instituição de uma guerra civil para que os opositores conseguissem assumir o poder. E esses opositores eles foram crescendo no país. Repara o que acontece. Cada parte de cor diferente aqui no mapa mostra a evolução dos domínios dos opositores, também conhecidos como rebeldes na Líbia. Repara o que vai acontecendo. Quando a gente tem a cor mais escura, domínio rebelde em 1º de março, o amarelo, domínio em março, julho, o marrom, áreas rebeldes de agosto, depois áreas rebeldes em 1º de outubro, mais rosa, e o que está meio verde aqui, últimos bolsões de resistência pró-Gaddafi. Então repara que começa em março de 2011.
e os últimos bolsões pró-Gaddafi em outubro. Então a gente está falando de um movimento que vai de março a outubro tentando retirar Gaddafi. E repara qual é a sequência disso. Em março, os rebeldes se concentram na parte leste da Líbia, essa porção, e o movimento espalha do interior em direção à capital, que é Trípoli. Aqui a gente tem a capital do país, Trípoli. Então o movimento ele vem do leste da Líbia em direção à capital, começando em março, territórios tomados a partir de julho, territórios tomados em agosto, territórios tomados em outubro, num movimento que acontece até a chegada a Trípoli, mantendo algumas áreas, alguns bolsões pró-Gaddafi em pequenas áreas do país. Essa escalada dos opositores ela é feita por meio de conflitos. Repara que a gente tem aqui na legenda duas espadinhas cruzadas. Muita gente acha que isso aqui é uma tesoura. São duas espadinhas cruzadas. Principais batalhas, espadinhas maiores. Repara que essas maiores espadinhas estão no litoral, onde concentra a população, especialmente próximo à capital, Trípoli, e no interior próximo às maiores cidades, que eram as áreas urbanas, a base do apoio ao Muammar Gaddafi. E esse movimento ele vai crescendo de maneira muito evidente de março a outubro. Até que, quando chega em outubro, os rebeldes conseguem tomar a capital Trípoli. E aí, quando eles tomam a capital Trípoli, e simbolicamente na geopolítica, toda vez que um movimento toma a capital, significa que ele ganhou aquela disputa. Então, os rebeldes tomando a capital Trípoli em outubro de 2011, significa que eles ganham do Gaddafi e tomam o poder. O Gaddafi ele foge para o interior do país e começa a ser perseguido pelos rebeldes e opositores. Até que ele é encontrado no interior da Líbia, ele é capturado pelos rebeldes, é colocado em cima de uma caminhonete. Primeiro ele apanha bastante, ele é colocado amarrado em cima do capô de uma caminhonete. Os rebeldes andam com ele pela cidade, mostrando o Gaddafi como um troféu. Depois de passear, de caminhar com ele, de passear, de andar com ele pela cidade como um troféu, eles param, ajoelham Gaddafi, dão um tiro, matam Gaddafi, cortam a cabeça dele e dão uma volta novamente nessa caminhonete, os rebeldes segurando a cabeça do Gaddafi, mostrando como um troféu para a população, mostrando que a partir de agora quem manda são os rebeldes. Existem essas imagens na internet, no YouTube, tá? Não sugiro, beleza? E aí Gaddafi é preso e morto. Olha a data que marca aqui para a gente nessa reportagem. 20 de outubro de 2011. Às 9h22 da manhã e atualizado 20 de outubro de 2011 às 10h37 da manhã. Gaddafi foi preso e está ferido, dizem chefes militares do governo líbio. Coronel que tentava fugir de Sirte, que é a cidade onde ele estava, teria ferimentos graves nas duas pernas. OTAN e Departamento de Estado dos Estados Unidos não confirmam a prisão ou morte. Nesse dia, ele acaba sendo morto pelos rebeldes. A partir desse momento, fica configurado o poder dos rebeldes no país. Desde setembro de 2011, ele foi capturado em outubro, desde setembro de 2011, o Conselho Nacional de Transição Líbio foi reconhecido pela comunidade internacional como os novos representantes legais, desde que Gaddafi fugiu de Trípoli, a capital, e ele sai do governo, ele abandona o governo, os rebeldes tomam tudo. Internacionalmente, Gaddafi não era mais reconhecido presidente. Ele é preso e morto. Aí a pessoa fala, então quer dizer que acaba a guerra civil no país. Não. Porque quando ele é morto, os apoiadores, tanto os militares quanto os civis que apoiavam Gaddafi, eles se levantam para vingar a morte de Gaddafi e tentar buscar o poder. Tanto é que a Líbia é considerada um dos países hoje mais instáveis politicamente do mundo. Isso é só para falar bonitinho, para falar que o país ainda vive em guerra civil e é um dos países mais perigosos do planeta Terra. E a Líbia ela recebia muitos turistas na época do Gaddafi para conhecerem o país, conhecerem Trípoli, o Mediterrâneo, conhecerem o deserto do Saara, que existe no país também. E hoje, se você procurar países mais perigosos do mundo para visitar, a maior parte dos sites colocam a Líbia na lista dos países mais perigosos do mundo, porque vive em guerra civil desde 2011, sem ter alcançado a democracia, a estabilidade política e a paz.
Então, diferente da Tunísia, a Líbia tem, na Primavera Árabe, o estopim para uma guerra civil extremamente violenta. No Egito, esse movimento também vai acontecer. São os 3 principais países da África que têm o movimento da Primavera Árabe. No Egito, a Primavera Árabe é conhecido como Dias de Fúria, Revolução de Lótus ou Revolução do Nilo. São os 3 nomes dados para a Primavera Árabe no Egito. Cada país tem seu nome, né? Revolução do Jasmim, Guerra Civil da Líbia, Revolução de Lótus no caso do Egito. O governo era de Hosni Mubarak, famosíssimo Hosni Mubarak. Ele ficou no governo entre 1981 e 2011, beleza? São 30 anos no poder. 81, 91, 2001, 2011, 30 anos no poder. Ele assume o poder como um ditador, praticamente acaba com as eleições, passa a centralizar o poder no país. Como a Primavera Árabe é um movimento anti-governos autoritários, chega no Egito. Ela chega no Egito no dia 25 de janeiro de 2011. Então a gente pode falar que a Primavera Árabe é um movimento de 2010 e o ano de 2011 inteiro. Foram os principais motivos para a Primavera Árabe: violência policial de um governo extremamente repressivo, leis de estado de exceção, reprimindo as minorias no país, controlando os meios de comunicação, crescimento do desemprego no país, assim como em todos os países onde a Primavera Árabe acontece, essa busca por melhores condições de vida, o desejo de aumentar o salário mínimo em função do empobrecimento da população, falta de moradia. Repara que a gente está falando aqui basicamente de aspectos socioeconômicos, inflação, corrupção, como em todos os países na Primavera Árabe esse movimento acontece, né, o movimento da corrupção, falta de liberdade de expressão, a ideia de governos autoritários, como nos 2 primeiros tópicos, violência policial e lei de exceção, e más condições de vida. Então repare que quando a gente busca as causas aqui no Egito, fica muito evidente aquilo que eu falei no começo da aula. A busca por democracia, retirar governos autoritários e melhoria das condições de vida. Esses protestos eclodem no Egito, protestos contra o governo, e eles ficam mais fortes a partir do dia 25 de janeiro, quando a população promove o Dia da Ira ou o Dia da Fúria, quando a população se reúne em Cairo, capital do Egito, para protestar contra o governo. Esse movimento, como está na foto lá no alto, tá, o movimento da população na Praça do Cairo, no dia 11 de fevereiro, o vice-presidente do Egito, Omar Suleiman, anunciou pela emissora estatal de televisão a renúncia do presidente Hosni Mubarak. Ele não suportou o movimento popular. Ele não suportou um mês de movimentos populares. O cara estava há 30 anos no governo e um mês de movimento popular ele renuncia. O que causou comemoração da população na Praça Tahrir, no centro de Cairo. Aquela foto lá é a comemoração, é o levante, é a Primavera Árabe acontecendo. O poder passou para o Conselho Supremo das Forças Armadas. Gente, presta atenção. Você tira um ditador querendo a democracia, porém o poder ele é passado para as Forças Armadas, que deveriam ter, nesse momento, a função de conduzir o processo de transição para a democracia. São as contradições que acontecem, né? Eu quero democracia, mas o poder vai ser colocado na mão das Forças Armadas para fazer a transição para a democracia. Em 24 de maio, ele renunciou em fevereiro de 2011, e em 24 de maio, Hosni Mubarak foi a julgamento sob acusação de assassinato premeditado de manifestantes pacíficos. Ele acaba sendo condenado à prisão nesse momento. Em junho de 2011, as eleições são convocadas. Beleza? Então, em fevereiro, o cara renuncia, o poder vai para as Forças Armadas, convocadas eleições em junho de 2011, primeiro semestre do ano. Quem ganha a eleição é Mohamed Morsi, ou Mohamed Morsi, tá? Que é esse cara que está aqui, esse de óculos. Ele foi eleito presidente, apoiado pela Irmandade Muçulmana. É um partido político do Egito, que foi um partido que se beneficiou muito do movimento da Primavera Árabe, utilizou o movimento da Primavera Árabe para ganhar representatividade, e o Mohamed Morsi, como um dos líderes desse partido e da Primavera Árabe, líderes políticos, ele acaba ganhando a eleição e o povo do Egito fala, pronto, votamos, escolhemos um presidente, agora vem a democracia. No entanto, assim que ele assume o governo, com os ideais da Irmandade Muçulmana do partido político, cujo fundamento era implementar no país o fundamentalismo islâmico.
ou seja, promover uma revolução islâmica no país, diminuir o poder da Constituição Federal e aumentar o poder das leis religiosas, do Corão, e implementar no país a famosa Sharia ou Shariá. As leis religiosas organizam a sociedade e o cotidiano da população. Ao tentar implementar por meio da força um governo fundamentalista islâmico, a população volta para as ruas e fala: não é isso que a gente quer. E ao voltar para as ruas, acontece a deposição de Mohamed Morsi em 2013, ou seja, ele ficou quase 2 anos no poder. A população volta para a rua e ele é deposto. Só que ele é deposto por meio de um golpe de Estado liderado pelo general Abdul al-Sisi, que é quem está no poder até hoje no Egito. Repara a sequência no Egito. Existia uma ditadura, a população vai para a rua, retira a ditadura, vota no Morsi, que implementa ou tenta implementar o fundamentalismo islâmico. A população não aceita, vai para as ruas e pede intervenção militar. Olha que piração. E ao pedir intervenção militar, os militares dão um golpe de Estado no Morsi, prendem o Morsi e coloca o general Abdul al-Sisi no poder. E ele passa a ficar no poder de forma ditatorial. Por mais que tenha eleição no país, e ele é eleito continuamente com mais de 90% dos votos, inclusive, é um governo que volta a ser autoritário, como era o governo que originou a Primavera Árabe no Egito. Então a população do Egito ela luta pela democracia, coloca um fundamentalista islâmico e apoia um golpe militar no país. Completamente contraditório. Para algumas curiosidades, o Mohamed Morsi ele foi preso e ele foi julgado no ano de 2020. No seu julgamento, que ele estava sendo julgado por implementar o fundamentalismo, perseguir minorias, implementar governos autoritários, ele foi julgado por isso. E aí, no seu julgamento, ele estava na cela, o tribunal lá no Egito, existe uma cela dentro do tribunal, e aí o réu ele fica sentado dentro da cela, com o juiz, com os advogados, e aí, quando necessário, ele é chamado a prestar depoimentos. E ele era chamado pelo juiz: o Morsi, dá o depoimento tal, Morsi, fala sobre isso, Morsi, se defenda daquilo, Morsi, isso era verdade ou era mentira. Até que chegou um momento, no meio do depoimento, no meio do julgamento, ele começa a passar mal, é retirado dessa cela, levado para o interior do tribunal, e ele morre por um problema cardíaco, pelo menos oficialmente, tá? Ele morre do coração. No meio do seu julgamento, curiosamente, uma semana depois, o filho do Morsi estava jantando num restaurante do Cairo, tem um ataque cardíaco e morre também. Pai e filho morreram na mesma semana por problemas do coração. Coincidência ou não? Bom, hoje o presidente é o al-Sisi, presidente ditador que persegue a população, que controla meios de comunicação, é acusado sistematicamente de fraudar eleições. Observação rápida. Esse movimento da Primavera Árabe começa em dezembro de 2010 e vai espalhando, e repara que no Egito chega a 2013 com um novo golpe, fruto também da Primavera Árabe. Reparem o seguinte: por que essa Primavera Árabe cresceu? Por que ela expandiu? Muitos estudiosos de Primavera Árabe falam que está relacionado às ditaduras, às más condições de vida e que essa expansão do movimento está vinculado à internet, o uso do Facebook na época, do Twitter e de alguns blogs por pessoas do movimento e jornalistas divulgando o movimento da Primavera Árabe, o que ajudou a espalhar essa Primavera Árabe pelo norte da África e Oriente Médio. Isso já foi tema, inclusive, de redações em vestibulares e inúmeras questões em vestibulares, o uso das redes sociais nesse crescimento do movimento popular. No Brasil, existiram protestos de 2013, não sei se alguém que está assistindo essa aula vai lembrar, a população foi para a rua em 2013 protestar contra o governo Dilma no pré-Copa do Mundo de 2014, e era um movimento dito apartidário, e era um movimento levantado também pelas redes sociais. Então, no Brasil, a gente tem também reflexos da Primavera Árabe. Claro que não chega nem perto do que foi e do motivo da Primavera Árabe, mas a gente também teve um movimento dito apartidário popular, que usou as redes sociais e a internet para se levantar contra a presidente Dilma na época de 2013, pré-Copa do Mundo. Combinado? Fiquem atentos a essas semelhanças dos movimentos no Brasil de 2013 com a Primavera Árabe e o uso da internet e redes sociais para levantar esses movimentos. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.